E que a Mãe Maria Santíssima, com a sua luz rosa de puro amor, possa nos cobrir hoje e sempre, em todos os nossos momentos, sempre nos relembrando que o amor é a maior energia de cura possível, que é o amor, que é o carinho, que é a dedicação que nós colocamos no ato de fazer a oração, de fazer a prece, de dar o passe, que nos conecta com a verdadeira essência, com a verdadeira conexão espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Muita paz a todos, uma excelente noite, muito bem-vindos a mais uma noite aqui de estudo do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós continuamos nosso curso de passes, hoje é a palestra número 3, para a gente provavelmente encerrar esse tema tão interessante, tão instigante, que é o passe, que é a irradiação, que é a manifestação e a conexão e a emanação de energias. Como sempre, como a gente terminou essa palestra na sexta e hoje já é terça e já se passaram bons dias, vou fazer uma breve recapitulação aqui para refrescar a memória de vocês em relação ao tema. Eu comecei fazendo lá no primeira palestra, fazendo toda uma explicação histórica do desenvolvimento do entendimento de como irradiar a energia através da imposição de mãos. E eu contei toda uma história associada a também a bruxaria, a também como eram vistas as curandeiras do passado. Eu também poderia ter citado os druidas, os pajés e vários outros povos, inclusive o nome Allan Kardec vem da encarnação druida de Allan Kardec, porque, para quem não sabe, o verdadeiro nome de Allan Kardec é Hippolyte de Lyon Denisard Rivail, e Allan Kardec é o pseudônimo dele. Ele, em uma das encarnações dele, se chamava Allan Kardec e era um druida, que era um homem com uma grande conexão com a natureza e com grande conexão espiritual, e ele assumiu esse nome para ser o nome que ele colocaria nas obras espíritas para, diríamos assim, desvincular da carreira dele como magistrado, quer dizer, como professor que tinha também, se eu não me engano, mestrado e ensinava gramática, ensinava francês, inclusive até alguns anos atrás utilizavam gramáticas feitas por Kardec lá na França para ensinar as crianças a forma certa de escrever e tudo mais. Então, eu contei todo esse processo de como historicamente as pessoas sempre tiveram uma conexão de cura, rituais de cura, cura através da espiritualidade, da emanação de energia, do uso das ervas e das energias que as ervas têm. Também citei o livro Passes e Radiações, de Edgar Armand, que é uma base muito boa para quem quiser aprender a fazer o passe. E eu citei também que as irradiações sempre foram utilizadas, inclusive tem esse papiro lá de Ramsés, no Egito, que tem a frase lá: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparecerá. Então, é muito incrível ver que lá no Antigo Egito, tantos anos antes de Cristo, já se era ensinado e falado o ato de empunhar as mãos, emitindo energia para a cura. Também expliquei que no templo da deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade, da fartura, a mulher de Osíris, era muito comum se fazer também filas e locais para poder receber esses passos, para receber essas imposições de energia pelos sacerdotes, os hierofantes, e assim eles terem essa conexão divina, essa conexão espiritual sendo ali trabalhada. Eu expliquei sobre como o passe é um momento de transmissão de energia, os cuidados que o médium deve ter de não comer carne no dia, não ter relações sexuais e também ter feito muitas preces, muitas meditações durante o dia, entre outros cuidados que se deve ter antes de dar um passe. Expliquei que nós, médiums passistas, somos como frascos que recebem a energia que o espírito está passando por dentro da gente e doamos através do passe, e por isso o nosso frasco tem que estar limpo quando a gente vai dar passe, e expliquei por que é importante essa mistura da energia do espírito com
a nossa energia de encarnado para realizar a efetividade dos trabalhos de cura, dos passes de cura, porque a mistura do fluido mais sutil do espírito com o fluido mais denso e animalesco de nós encarnados vai gerando essa movimentação energética que acaba gerando o processo de cura. E essa imagem aqui retrata muito bem isso pelo processo e a ideia de movimentação e doação de energia. Eu expliquei de como é o processo de doação de energia no passe, a forma certa de impor as mãos. Também falei sobre as responsabilidades, não é para você sair dando passe em qualquer um, tem consequências e os espíritos, eles às vezes acabam ficando com raiva da gente quando a gente dá passe em alguém e ajuda essa pessoa. Também expliquei sobre os chakras e citei para vocês assistirem as outras palestras lá da playlist sobre ansiedade, onde eu explico cada um dos chakras e como meditar equilibrando cada um deles para poder trabalhar nossa cura mental, energética e física. Eu expliquei também que cada parte do nosso corpo tem como se fosse toda uma linha de energias, de pontos de energia, da mesma forma que o nosso coração bombeia sangue para todo o corpo através de veias, os nossos chakras também bombeiam energia o tempo inteiro para todo o nosso corpo através dessas, digamos assim, veias de energia. E por isso, a gente o tempo inteiro tem que estar tomando cuidado com que tipo de energia a gente está tendo. Também expliquei sobre o passe e sobre a água fluidificada, de como a água é um grande fluido magnetizador, por ser o solvente universal, por ser uma energia muito, diríamos assim, sutil, a água acaba tendo grande capacidade de ser magnetizada. Citei até o exemplo da água congelada, da água que recebia ofensas e mudava o padrão de organização dela, e expliquei também sobre como pelo nosso corpo ser feito de 70% água, ele tem muita água e toda a energia de pensamentos e, enfim, vibrações que nós geramos acabam ficando presas nesse corpo e nessa energia que está aí dentro. Mostrei também essa imagem de como, através da meditação, a gente pode equilibrar cada um desses chakras e limpar essa energia. E expliquei que quando a gente tem, por exemplo, uma doença em um determinado órgão, uma determinada região do corpo, geralmente é porque esses pontinhos de energia, eles podem estar entupidos, que nem artérias de um coração às vezes ficam entupidas por gordura, por exemplo. Os espíritos, eles podem fazer isso atuando na nossa energia. Eu também expliquei que existem vários níveis e divisões energéticas. Eu expliquei o que era o espírito, que é a nossa fagulha divina, que é a nossa energia, que é o nosso eu, que é essa energia que reencarna inúmeras vezes. Eu expliquei que, segundo o kardecismo, o nome dado ao espírito quando está encarnado é alma, então todos nós que estamos aqui encarnados temos uma alma, porque é o nome dado ao espírito quando ele está encarnado, e quando você desencarnar, você volta a ser apenas espírito. Eu também expliquei e defini o que era o perispírito e o duplo etérico, explicando inclusive a origem etimológica. Eu expliquei que espírito vem de esperma, que no latim significa semente. E eu expliquei da relação da semente, que é um esperma, com a terra, que é o grande útero. Eu expliquei que é Gaia, a mãe terra, ou dependendo de como você vê, em que religião você entender. Eu expliquei que o espírito é como se fosse o esperma, porque ele é a semente divina, é a semente energética. E eu expliquei que o perispírito é como se fosse o perisperma, que eu expliquei que era a polpa da fruta. Lembra? Eu falei o caroço da manga e a polpa da manga ao redor. O espírito e o perispírito seria o revestimento ao redor desse espírito que dá a ele uma forma, a forma humana. Então, o seu perispírito é uma cópia exata do teu corpo, com a sua altura, com as suas características e tudo mais. E eu expliquei também que existia algo chamado duplo etérico, que o duplo etérico basicamente é uma cópia, só que da parte interna, diríamos assim, do seu corpo, de cada um dos seus órgãos, de cada um dos seus pontos de energia, de cada um dos seus chakras. E eu expliquei que quando a gente dá um passe, a gente está atuando no duplo etérico do médium, na energia do duplo etérico dele, e que esse duplo
duas vezes, e etérico, a sua cópia, a segunda cópia do seu corpo físico etericamente, é onde a energia é colocada e que depois é repassada para o seu corpo. Por exemplo, vocês já devem ter visto os casos de Arigó, de Fritz e de vários médicos, médiums que faziam cirurgias espirituais. E que às vezes eles paravam na frente de uma pessoa e sem objeto nenhum, sem bisturi nenhum, sem coisa nenhuma, eles começavam a fazer gestos como se eles estivessem cortando, como se eles estivessem fazendo a cirurgia, e eles diziam que a cirurgia estava feita. Então, a atuação cirúrgica deles era lá no duplo etérico, que por consequência, já que os dois são unidos e funcionam em uníssono, ao fazer uma cirurgia no duplo etérico, por consequência, por correspondência, para quem entende de leis herméticas, acabava acontecendo no corpo físico também a mesma cirurgia. Tanto que eu lembro que nesses casos de Dr. Fritz, etc., eles falavam: olha, você tem a opção de fazer a cirurgia sem corte, toda espiritual, ou você pode fazer com corte, eu pego aqui o bisturi e faço. Quem quiser depois pesquisa no YouTube. Tem várias cirurgias dessa, inclusive, se eu não me engano, um desses médiums fez ao vivo no programa do Jô. Um dos cameramen tinha um cisto e tal, e o doutor operou ao vivo e ele cortou e não saiu uma gota de sangue. Ele realmente fez a cirurgia ali e tudo. Inclusive tem um comentário, na época que eu vi, tinha um comentário de uma galera falando que depois esse cara, em outras entrevistas seguintes, Joe chamou ele, esse cameraman falou que o câmera realmente comprovou, o cisto foi retirado mesmo, porque ele foi no médico e que a cirurgia tinha sido feita certinho, que tinha cicatrizado tudo certo, do jeito que o Dr. Fritz tinha dito por meio do médium. Então, sim, as energias espirituais acontecem, essas cirurgias espirituais, elas são feitas lá no nosso perispírito, quer dizer, no nosso duplo etérico. Tem vários relatos disso, de enquanto esses médiums faziam trabalhos verdadeiros, de relatos onde realmente o médico ia lá, fazia um exame, tinha algo, depois fazia o exame de novo e realmente a pessoa estava curada e não tinha mais coisa alguma ali. Inclusive, tem centros espíritas que fazem trabalhos de cirurgia espiritual à distância. Eles pedem para você, sei lá, 8 horas da noite em ponto, fechar os olhos, ficar fazendo orações, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e eles realizam cirurgias espirituais. E durante esse mesmo horário, os médiums da casa geralmente estão reunidos, fazendo orações e emitindo energia, emitindo ectoplasma para que os médicos espirituais que trabalhem na casa, os caboclos, os pretos velhos, enfim, peguem essa energia e realizem esses trabalhos de cura. Então, existem alguns centros espíritas que fazem cirurgia espiritual à distância, também dão passes à distância e tudo mais, e também pedem, sei lá, o nome da pessoa, data de nascimento, etc., e colocam no livrinho de orações do centro espírita. Dependendo de cada lugar, tem costumes diferentes. Então, sim, existe também isso de cirurgia espiritual à distância, só que são médiums específicos que fazem esse trabalho, médiums que já trabalham, que já incorporam com cura e tudo mais, que realizam essas tarefas. E eu também expliquei um pouco sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Lembrando rapidamente, eu expliquei que a obsessão simples é quando um espírito está começando a te controlar e te induzir a ter atitudes e ter comportamentos negativos, e que geralmente é o que, entre aspas, todo mundo tem, algum tipo de nível de obsessão simples, porque os espíritos, como diz lá a pergunta do Livro dos Espíritos, de ordinário nos dirigem, geralmente o tempo inteiro estão nos influenciando, então a maioria das pessoas teria, digamos assim, uma obsessão simples. O que não é certo, né? A gente deveria estar o tempo inteiro orando, fazendo coisas boas, nos conectando com o nosso guia para a gente não se deixar ser obsidiado. Mas quase todo mundo acaba estando assim, nesse nível. Depois tem o nível da fascinação, que é quando o espírito já te domina, quando ele já faz você acreditar que os pensamentos dele são seus, quando ele já meio que te induz sempre ao erro, a fazer coisas que não são boas, que não são legais, e que você acaba cedendo a esses erros. E tem um nível que a gente está retratando aí nessa imagem, que seria um nível de subjugação. Quer dizer, aí na verdade essa imagem seria um nível de fascinação mesmo.
Subjugação, a pessoa, tipo, perde total controle do corpo. Ela meio que, às vezes, não se alimenta, não se cuida, ela não toma banho, ela não faz mais nada. E, geralmente, no nível de subjugação, as pessoas acham que aquilo ali é uma possessão. Mas o kardecismo não acredita em possessão. Porque possessão da ideia de posse do corpo, o espírito tomando conta do corpo e o médium não podendo fazer mais nada. Mas não existe isso. Até no processo de subjugação, com o centro espírita dando apoio, com orações, ajudando essa pessoa a se libertar, ela tem como voltar a ficar bem, que é o que geralmente acontece em todos os casos. E aí eu passei para a parte de explicar diretamente como eram feitas as imposições de mão e como era feito o processo em si de dar o passe depois de inúmeras explicações que vocês têm que ouvir de novo as duas outras palestras, pegar um caderninho, fazer anotação e lembrar de tudo que eu falei para vocês fazerem um trabalho certo. E que nem eu falei, é bom você também estudar muita biologia. Vá lá no YouTube e pesquise órgãos do corpo, funções dos órgãos, para você saber e ter noções do que o coração faz, do que o fígado faz, do que cada parte do corpo faz, porque se, sei lá, chega no centro espírita uma pessoa com problema de alcoolismo, seria bom você dar um passe dispersivo na região do fígado e na região do estômago. O estômago porque ele que absorve o álcool, o fígado porque ele que dilui o álcool do sangue e também talvez até nos rins, já que os rins é que expelem o álcool. E por quê? Porque geralmente os espíritos que estão associados aos vícios da bebida, eles se conectam energeticamente a esses órgãos para poder induzir a pessoa a querer beber cada vez mais. Então, dar um passe dispersivo nessas regiões pode ajudar muito na parte de curar e de ajudar a pessoa a se libertar do vício do alcoolismo. Também passes, obviamente, na região da cabeça, já que ela pensa e induz também a vontade de beber. Então, é importante você saber quais são os órgãos do corpo, qual a funcionalidade deles, porque um verdadeiro médium de cura nunca para de estudar. Ele tem que estudar e deveria estudar tanto quanto um médico, porque ele é, de certa forma, um médico espiritual. E aí eu expliquei sobre como eram feitos os passes dispersivos e longitudinais. Como as pessoas reclamaram na última palestra, que apesar de eu ter explicado correto, não conseguiram visualizar e pensar direito como era feita a imposição. Uma das pessoas que frequenta aqui a palestra, que tem mais habilidade com essa parte de design e tudo mais, se ofereceu para ir para fazer essas artes aí que se movimentam e tudo mais, para a gente conseguir pensar e idealizar melhor como é feito o passe dispersivo, que é o primeiro que a gente faz associado a dispersar energia. Então, quem está olhando aí agora sabe como é feito. Geralmente a pessoa para na frente do médium com a distância relativa, que nem aí está na imagem. Esse médium fecha os olhos, ele faz várias preces, ele estende as mãos para cima, com as palmas abertas, captando energia. Depois ele abaixa as mãos lentamente, fazendo orações, pode ser a prece de Cáritas, pode ser a prece pelo anjo guardião, pode ser a prece de São Francisco, pode ser Pai Nosso, pode ser Ave Maria, quantas preces você quiser, quais você sentir, qual você sentir que melhor emana energia por você. E aí você pode mentalizar o seu chakra cardíaco, que é o do coração, vibrando amor, ou então das suas mãos mesmo vibrando amor. E aí você vai fazer um primeiro passe cruzando as mãos na região da testa, que é onde fica o chakra, o plexo frontal, porque é aí onde a gente pensa. E aí você vai passar suas mãos meio que cruzando elas no ar com uma certa distância, igual aí tá no GIF, perto da região da testa, como se você tivesse aos poucos, enquanto está indo cruzar as mãos, fechando elas, fechando os dedos, como se você estivesse pegando a energia daquela região do chakra frontal com os seus dedos e puxando essa energia do chakra frontal com os dedos e jogando para as laterais, para fora, para os lados de onde você está. Depois de cruzar e jogar para fora, você vai descer suas mãos um pouquinho para a região do peitoral, do coração. E de novo, você vai cruzar as mãos meio que puxando energia
de dentro desse cardíaco para fora dele e jogando fora para os lados de onde você está. E de novo você vai concentrar energia nas suas mãos, você vai puxar de novo a energia e tirar a energia do chakra genésico e da região do ventre e de novo puxando essa energia e jogando para fora. E no final você vai colocar suas mãos próximas às regiões das suas pernas, ao redor da sua perna, e jogar para trás a energia, meio que sacudindo a sua mão, como se você estivesse tirando sujeiras da sua mão. E você vai ficar repetindo esse primeiro passe, que é o passe dispersivo, quantas vezes você achar necessário para limpar a energia daquela pessoa. Então você tem que ter uma certa percepção, uma certa concentração para você perceber e sentir o quanto ela está suja energeticamente, o quanto ela precisa que você disperse toda aquela energia. E depois de você fazer durante, sei lá, uns 30 segundos, 40 segundos, geralmente é algo rápido, passe, os passes dispersivos, como está muito bem aqui ilustrado, muito obrigado por ter feito, eu não iria explicar melhor. Você vai fazer o passe longitudinal. Dispersivo é óbvio que ficou aqui, né? Porque você está dispersando a energia, você está tirando a energia da pessoa e você está jogando para as laterais. E longitudinal, porque você está fazendo um movimento de longitude, descendo, longitudinal. E o passe longitudinal você vai ter que se concentrar o seguinte: primeiro você vai se concentrar com as mãos e com a energia lá em cima, depois você vai descer as mãos, que nem está sendo aqui feito, pensando energia indo para o chakra coronário. E você vai mentalizar tudo que eu expliquei do coronário lá nas palestras que eu fiz sobre os 7 chakras e o equilíbrio. Você vai mentalizar a energia vindo para o coronário de, sei lá, energia dessa pessoa usando de novo o chakra coronário dela para se reconectar e sentir a energia de Deus próximo a ela. Depois de você enviar a energia boa aqui, meio como se você estivesse desobstruindo essa antena, como se você estivesse mentalizando esse chakra voltando a girar bonitinho, a funcionar cheio de energia, e essa pessoa melhorando, sei lá, a intuição dela para ela se conectar melhor com os guias e sentir vontade de mudar, você vai pensar essa energia saindo, escorrendo do chakra coronário para o chakra frontal. E aí você vai mentalizar boas energias, bons pensamentos, uma boa conexão mediúnica dessa pessoa com os guias dela e bons pensamentos ajudando ela a mudar as atitudes dela. E você vai escorrer o que vier do frontal para o laríngeo, pensando que agora ela não vai falar de forma ativa sobre ela, que ela vai ter falas sobre ela de coragem, de vontade, de entusiasmo para melhorar, para entusiasmar e fazer as coisas ficarem mais organizadas. E aí você vai imaginar essa energia escorrendo do laríngeo para o cardíaco. E você vai mentalizar amor na vida dela, felicidade, bem-estar, entusiasmo, alegria, um coração pulsando, cheio de vitalidade, cheio de força para você viver. Depois você vai mentalizar essa energia escorrendo para o plexo solar, pensando nessa pessoa, sei lá, fazendo exercícios, cuidando do corpo, fazendo atividades físicas, se alimentando bem, se curando e desejando esse bem-estar e insuflando essas energias positivas para ela. Depois você vai mentalizar energias para o plexo básico, imaginando, sei lá, essa pessoa também se alimentando bem, também se cuidando, tomando boas atitudes, se voltando cada vez mais a fazer o bem e tudo mais. E como eu falei, você vai escorrendo a energia do coronário para o frontal, para o laríngeo, para o cardíaco, para o solar, para o básico, e tecnicamente, quando você vai jogando longitudinalmente energias boas de cima para baixo, elas vão acumular as energias ruins que ainda tivessem no plexo genésico, que é o último. E aí você vai dar um último passe, depois de dar todo o longitudinal, um último passe dispersivo só nessa região aqui, nessa direção aqui dessa região do genésico, para você retirar as energias que foram passando para baixo durante o passe longitudinal. E aí você vai focar aqui direitinho no plexo certinho para que você retire o resto de energia que se tem aqui e você vai dar mais alguns longitudinais só por
desencargo de consciência. Então é isso, eu acho que agora ficou super claro, super elucidativo. Passes dispersivos, principalmente na região do coronário, do frontal, do cardíaco e do genésico. Óbvio que se você sentir que a pessoa está tendo problema, sei lá, de ânimo no coração, você pode dar se ela tiver com problemas emocionais na região do cardíaco. Se a pessoa está depressiva, ansiosa, você pode focar mais no frontal. Se a pessoa está com a inflamação na garganta, você pode focar mais no laríngeo. Se a pessoa está dizendo que ela está tendo problemas de estômago, você pode focar mais no solar. Se a pessoa está tendo problemas, sei lá, de diarreia, ela está passando por alguma infecção intestinal, você pode focar mais aqui. A pessoa cita ter distúrbios sexuais e problemas, enfim, você também dá aí passe mais focado nessa região, sempre emanando energias boas, sempre pensando coisas boas, dispersando tudo, depois longitudinalmente jogando para baixo e fazendo direitinho o trabalho. Obviamente também, quando a pessoa senta na sala de passes para ela tomar o passe, você tem que conversar com ela primeiro dizendo o seguinte: enquanto você estiver sentado aí, sente-se com a coluna ereta, puxa o ar bem fundo, inflando os pulmões, segura alguns segundos e solta lentamente. Se concentre na respiração. Se possível, a pessoa pode ficar assim com esses braços do jeito que tá. Mas também, se você quiser, você pode falar para ela colocar as palmas das mãos abertas em cima das coxas, porque é uma posição também que ajuda a fluir melhor energeticamente. E, obviamente, você pede para a pessoa, enquanto ela está ali tomando passe, fazer orações, pedir o auxílio do anjo guardião dela. Você pode pedir para ela mentalizar uma luz branca cobrindo ela, uma luz verde de cura. Você pode mentalizar várias coisas e pedir para essa pessoa se concentrar o máximo possível nessa energia que ela está recebendo. De acordo com o caso, obviamente, você pode falar: olha, você tem que tomar pelo menos uns 3, 4 passes em dias alternados, ou então dar o alto passe em casa, ou então você sozinho em casa você pode mentalizar que você está limpando a sua energia fazendo suas orações. Você pode indicar essa pessoa, sei lá, ler um Salmo 27, um Salmo 91 que ela goste, porque não adianta nada você fazer a limpeza energética dela e assim que ela sair do centro espírita, ela começar a se sujar energeticamente de volta e piorar toda a situação. Então, obviamente, tem que se ter todos esses cuidados de orientar como puder a pessoa. Em casas que os espíritos incorporam e dão passe, geralmente o espírito incorporado passa, depende da situação, um banho de ervas ou algo do tipo. Mas se você não é um médio de incorporação e não incorporou, você pode orientar a pessoa a fazer o evangelho do lar, a fazer uma leitura, a assistir uma palestra, a fazer coisas que ajudem a ela também fazer a própria limpeza energética dela em outros locais. Afinal, como eu expliquei, quem se suja energeticamente é você mesmo, pensando coisas negativas e dando espaços nocivos para que os obsessores se aproximem e aproveitem de você. Então, só você pode limpar sua própria energia. Você pode, por exemplo, ouvir podcast que fale coisas boas, interessantes, que ensinem filosofia. Você pode assistir o canal Nova Acrópole e aprender um pouco mais sobre se conhecer, sobre sua autoestima. Você pode assistir as palestras da Monja Coen, Clóvis Barros Filho, Cortella, Leandro Carnal. Você pode usar sua mente para aprender coisas boas que te mantenham limpo energeticamente e assim você possa se manter limpo após o passe o máximo possível para que assim os espíritos sejam afastados. É muito comum isso entre os espíritas, os espíritos que protegem e trabalham na casa explicarem que, por exemplo, ao você chegar na casa espírita, se tem algum obsessor, algum espírito grudado em você, geralmente ele é afastado automaticamente de você só por você entrar no local, porque tem barreiras espirituais de proteção dentro da casa. Geralmente esse obsessor, se ele estiver contigo, ele é meio que obrigado a ouvir espiritualmente a palestra enquanto você está lá, já que ele quer ficar grudado contigo, então que ele fique lá quietinho ouvindo a palestra e aprenda contigo. E durante um passe, quando você faz a dispersão energética, você acaba cortando
fluidos e ligações energéticas com os obsessores da pessoa. Então você também tem que orientar essa pessoa a se manter limpa para que depois ela não puxe de volta os obsessores para ela mesma assim que ela perceba. Então é isso, fazer essas orientações, trabalhar a mente dela para que ela também ajude a se curar, para que ela também ajude a melhorar e a ficar bem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí escrito, depois eu leio direitinho. Sim, sim, realmente, a gente tem que ter uma conduta certinha para fazer o passe. E aí agora eu vou ler aqui um pouquinho do livro do Ramatiz, o livro Mediunidade de Cura, que eu citei para vocês. Por quê? Porque esse livro ele vai ajudar muito no processo da gente entender melhor sobre a cura. Quem quiser se aprofundar nesse tema, vale a pena ler sobre isso daí, porque vai ajudar bastante. E eu escolhi ler aqui as perguntas associadas exatamente a isso, a curas energéticas e tudo mais. E eu achei essa pergunta aqui interessante para a gente começar essa reflexão. E, obviamente, eu vou debater aqui e falar mais coisas que eu for lembrando sobre a cura para a gente conseguir entender ainda mais esse processo. Basicamente, esse livro também explica muito sobre a diferença entre alopatia e homeopatia. Para quem não sabe, alopatia é o nome dado ao uso de químicos para gerar a cura. Quando você toma uma dipirona, quando você toma uma amoxicilina, quando você toma um nimesulida, um anti-inflamatório, um ibuprofeno, você está tomando uma alopatia. Você está usando de um elemento químico, de um fármaco feito em farmácia para isso. Mas, por exemplo, se você está com uma inflamação, uma dor de garganta e você toma um chá de, sei lá, aroeira para isso, você está fazendo de homeopatia, que é quando você usa de ervas e da própria natureza para tentar se curar. Quando você chupa uma laranja para ter vitamina C, quando você come alimentos que ajudem nesse seu organismo, você está fazendo homeopatia. Inclusive, esse livro Ramatiz também fala muito sobre a homeopatia. Mas bora lá ler a pergunta e fazer essa reflexão. Eu gostei dessa pergunta porque olha como ela é direta. Também lembrando aqui que o livro Mediunidade e Cura tem toda essa estrutura de perguntas e respostas igual a do Livro dos Espíritos, e que facilita muito o estudo dele. Apesar de ser um livro um pouco rebuscado e com a linguagem de época e também com algumas linguagens mais, digamos assim, eruditas, com um dicionário e um pouquinho de esforço e uma pesquisa no Google, não tem nada aí que seja mistério. Mas bora lá para a pergunta. Mas por que a receita mediúnica às vezes não produz o efeito ou a cura desejada, mesmo quando é prescrita por espíritos de alto nível espiritual? Então tá dizendo, por exemplo, se eu der o passe em alguém e essa pessoa continuar sentindo dor e essa pessoa não melhorar, por que isso às vezes acontece? Lembrando que não é porque você deu o passe que instantaneamente a pessoa vai ficar bem. Não é porque você deu o passe que instantaneamente a dor dela vai passar. Afinal, tem uma grande carga de energia ali associada àquela infecção, àquela dor, aquele problema. E o efeito do passe, o efeito da mudança energética que você fez no duplo etérico, vai demorar um pouco e também dependendo do que a pessoa tiver de energia depois que ela receber esse momento de cura, não é? Então, continuando a pergunta. Enfim, por que nem todos os pacientes se curam pelo espiritismo, uma vez que isso os levaria à melhora de sua conduta espiritual? Então, porque às vezes, mesmo com um trabalho de desobsessão, mesmo com passes, mesmo com tudo, a pessoa não melhora? Lembrando que não é culpa só do passista. Se a pessoa não se mantém limpa energeticamente, não se cuida, não tenta melhorar, fica difícil, né? Se eu pego, vou na sua casa e limpo ela toda, e você depois vai lá e sai bagunçando, desarrumando tudo e sujando tudo, a culpa não é minha, é sua que não fez a sua parte. Então, por isso que precisa ter toda essa conversa também com essas pessoas. Mas bora ler o que Ramatiz responde. Já dissemos que a Terra ainda é um planeta imperfeito, em cuja psicosfera muitas densas almas avultam as energias agressivas que investem violentamente contra a contextura delicadíssima do perispírito das entidades benfeitoras em serviço socorrista junto à crosta terrênea. Então, de novo, tá numa linguagem super difícil, mas basicamente o que ele disse. A energia da Terra é muito densa. E vocês que estão aí na densidade acabam sofrendo, porque ao mesmo tempo que vocês se limpam, alguém vai lá e te estressa. Ao mesmo tempo que os espíritos estão tentando te ajudar,
tem muito espírito atrasado também na psicosfera aí que acaba te induzindo ao erro de novo. Então você tem que ter uma mudança sutil e perceber que o trabalho de limpeza e de cura espiritual é constante, porque senão a pessoa é curada e logo depois ela está errando e atraindo de novo energia densa para ela. E aí continua. Na verdade, embora tratem-se de forças adversas do espírito, elas são oriundas de fontes selváticas do mundo espiritual, selvagem, malgrado a sua permanente hostilidade, a qual o empreendimento de ordem espiritual é de sua força de coesão e zelo, que depende da manutenção das formas terrenas. Em outras palavras, a energia da Terra ainda é muito densa, ainda é muito atrasada, e por isso fica difícil da pessoa se manter limpa e bem conectada com os espíritos mais evoluídos, a menos que ela insista nisso. De novo, a linguagem rebuscada assusta um pouco, mas ele não está falando nada demais. Lembrando, o kardecismo ele foi construído para ser uma religião meio que científica. Então, um verdadeiro kardecista ele tem que estudar o kardecismo como se fosse ciência. E Ramatiz era o espírito de um médico. Então, ele vai ter uma linguagem mais séria, mais rebuscada e meio que, digamos assim, medicinal para que ele passe uma autoridade do que ele sabe do que ele está falando. Então, a linguagem vai ser assim um pouquinho mais chatinha. E aí continua. No entanto, transforma-se em cerrada cortina a dificuldade cer- cerrada cortina a dificultar o trabalho dos espíritos superiores, impedindo-os por vezes de acertarem a solução terapêutica mais exata em favor dos desencargos. Então está dizendo, os espíritos também acabam tendo dificuldade de tentar nos ajudar porque a densidade daqui é complicada e porque as energias sutis que são capazes de nos curar geralmente são energias que são muito sutis em relação à densidade daqui. Então, às vezes, eles colocam num passe uma energia boa na gente, mas logo em seguida a gente se suja e essa energia boa acaba saindo e aí não é efetivada, diríamos assim, a cura, não porque eles não conseguiam fazer, mas sim porque a energia daqui é complexa e trabalhosa, e também por causa do próprio médium que às vezes não se ajuda. Aliás, sabeis por que o próprio Jesus não pôde curar todos os homens? Pois enquanto alguns ainda não possuíssem fé de remover montanhas, outros não estavam em condições de livrar-se dos seus sofrimentos e mazelas físicas, determinados pela lei do karma. Então está dizendo aí, até Jesus não conseguiu curar todo mundo, porque às vezes a pessoa não estava pronta energeticamente para receber aquela cura. Então não era uma ineficácia de Jesus, mas sim daquela energia ser absorvida pelo corpo espiritual da pessoa. E aí continua. Apesar do amor e da bondade, apesar do amor e da bondade incondicionais que caracterizam os espíritos superiores, nem por isso eles podem afastar perpetuamente os seus queridos das provas kármicas redentoras. Então, mesmo seu anjo guardião sendo muito evoluído, ele não tem como ficar o tempo inteiro afastando os espíritos atrasados de você, porque às vezes você, com as suas atitudes, com seus pensamentos, acaba chamando para perto de você esses espíritos atrasados e você mesmo acaba se sujando energeticamente de novo. Conforme já vos temos repetido diversas vezes, as doenças originadas pela indisciplina mental ou emocional descontrolada produzem toxinas psíquicas que aderem à contextura do perispírito, que eu já expliquei, que é aquela energia que repete o seu corpo no plano espiritual. Mais tarde, elas precisam fluir para o corpo físico, o qual então se transforma num mata-borrão, basicamente uma energia que está atrapalhando a fluidez do seu campo áurico, se grudando lá no teu duplo etérico e passando para o seu corpo físico. Com a função sacrificial de absorver o veneno produzido pelos estados pecaminosos do espírito invigilante. No caso, você que não está em vigília e não está se cuidando, se observando energeticamente. E aí continua. Finalmente, quando o cadáver saturado de tóxicos psiquismos desce à cova do cemitério, ele é o fio terra, encarregado de esgotar e transferir para o solo a matéria carregada deletéria vertida pelo perispírito. De novo, parece algo muito difícil, mas ele basicamente disse o seguinte, que é quando a gente morrer, que a gente vai conseguir limpar
boa parte das energias que acabam ficando grudadas na gente se a gente não se limpar enquanto está aqui vivo e encarnado. E ele continua. Em consequência, nem todas as receitas mediúnicas produzem efeito desejado, pois enquanto em certos casos as dificuldades do ambiente terráqueo impedem o êxito terapêutico dos espíritos, doutra feita, o estado do enfermo não deve ser alterado, porque trata-se de uma descarga mórbida do perispírito para o corpo da carne, isso é um processo benéfico ao espírito. Então, basicamente disse que às vezes aquela doença está ali na pessoa para ensinar algo a ela para que ela possa evoluir. Então, apesar de poder, digamos assim, minimizar o sofrimento dela e anestesiar um pouco o sofrimento dela, às vezes não se é permitido pelos espíritos mais evoluídos simplesmente curar ela, porque ela tem que aprender algo com aquela dor e com aquela doença. E ele continua. Em tal caso, os espíritos nada mais podem fazer do que ministrar alguns conselhos ou advertências salutares que ajudem a pessoa a passar pelo momento. Em vez de prescreverem medicamentos ou fornecerem diagnósticos tão esperados na consulta mediúnica, que nem deixe que nem sempre deixa o consulente satisfeito. Então, do que adianta eu te diagnosticar se talvez eu não possa mudar na situação porque é algo kármico teu? E aí vem a outra pergunta para complementar. Aliás, temos observado que os consulentes em geral não apreciam os conselhos e as advertências que os espíritos desencarnados os dão, quando a sua máxima preocupação é conhecer o diagnóstico de sua doença e receber a medicação salvadora. Que dizeis? Então tá dizendo aí, ó, muita gente quer ir no centro espírita, tomar um passe e sair de lá curado e não ter que ir lá mais nunca mais. Não está escrito o quanto tem de gente que simplesmente vai lá, tá passando por problemas psíquicos, por problemas espirituais, quer tomar dois, três passos, assistir uma palestra e quer sair com um problema resolvido. A pessoa ela não quer ter o compromisso, ela não quer ter o estudo, ela não quer ter a dedicação. Então ela não quer se limpar de verdade. Ela quer que seja feita uma limpeza e que tudo se resolva. Mas o processo da doença, espiritualmente falando, é um processo de você estar se sujando por tempos e de uma hora para outra essa doença se tornar física. Por exemplo, se você tem a obesidade, você está há anos comendo demais a ponto do seu corpo ficar obeso. É com um dia de corrida, um dia na academia, que você vai ficar magrinho? Não. Então, por que as pessoas acham que com um passe só, com uma semana no centro espírita, com duas, três palestras, a pessoa vai ficar curada, maravilhada? Poxa, até tratamento com antibiótico tem que ser 7 dias direto. Até tratamento com anti-inflamatório, você tem que tomar tantos dias o remédio. Por que as pessoas querem tomar um passe e saírem curadas? Querem ir uma vez na mediúnica e esperam que o obsessor saia e nunca mais volte. Então a gente tem que ter noção. Às vezes a doença que você está tendo, ela está há anos aí sendo alimentada energeticamente por você, sem que você perceba, e isso vai aumentando, aumentando até se tornar uma doença física. Por exemplo, é muito comum em pessoas que têm ansiedade, a ansiedade aumentando, 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 e por elas não se cuidar, acabar desenvolvendo os problemas. Por exemplo, a gastrite nervosa. Geralmente está associada a uma pessoa que ela é tão ansiosa, fica alimentando o tempo inteiro essa ansiedade que o corpo dela começa a ter problemas. Porque, que nem eu falei para vocês, quando você está com ansiedade muito alta, o cortisol aumenta, esse hormônio do estresse deixa o seu corpo em estado de alerta e isso faz com que o seu estômago produza mais ácido clorídrico, que é o ácido que derrete o alimento quando você come. Então, o seu corpo ele começa a ficar doente porque você não tratou de uma doença. Aí o povo sempre diz: ah, eu odeio ir em médico, eu odeio ir em hospital, e quando descobre uma doença, começa a aparecer uma atrás da outra. Na verdade é porque você ficou anos sem ir, ficou anos sem se cuidar, e agora realmente apareceu tudo de uma vez porque você não tinha se cuidado antes. E aí a pergunta deixa aqui bem claro por que essas pessoas querem mais a solução rápida? E aí provavelmente Ramatiz aqui vai dar um puxão de orelha delicioso. Bora lá ver o que ele fala. Efetivamente, os doentes que solicitam receitas mediúnicas
quase sempre ficam decepcionados quando, em vez de um diagnóstico incomum ou de medicação certa, são convidados pelos espíritos à oração, ao reajuste espiritual e à submissão aos ensinamentos de Jesus. É porque em alguns centros espíritas, antigamente, quando se tinha essas reuniões de cura, geralmente se era dado remédio. As pessoas compravam, sei lá, um xarope, compravam um anti-inflamatório e davam o remédio. Dependendo do espírito médico, ele dava mesmo um diagnóstico. Olha, você tá com tal doença em tal local. E dava o nome certo da doença, e a pessoa ia lá e comprava o remédio, e às vezes ela melhorava. Então tinha gente que ia no centro espírita para essas reuniões de cura, já querendo o nome da doença e o remédio para tomar, e nunca mais ir no centro espírita. E que nem foi dito aí, às vezes a doença que você tá, ela é para você aprender, ela é para você evoluir, é para você crescer e ela precisa ficar em você por algum motivo. Então, o espírito ele não tem a permissão de simplesmente dizer, olha, sua doença é essa, toma tal remédio, você vai ficar bom. E às vezes a doença que você tem nem tem como você ficar bom só tomando um remedinho e acabou. Eu sempre cito para vocês, uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele estudava medicina, que ele fazia medicina, sei lá, não lembro mais, e ele falou o seguinte, que quando alguém ia no consultório ou ele tinha de atender alguém, a pessoa já chegava falando, tá, qual é a minha doença? Tá, que remédio eu tomo? Porque a pessoa ela não queria fazer o básico. A gente sabe. O que é que eu preciso fazer? Exercício. O que é que eu preciso fazer? Me alimentar bem. O que é que eu preciso fazer? Dormir bem. A pessoa não quer fazer isso. Ela quer tomar um comprimido e ficar boa de uma hora para outra. Eu lembro de um médico que falou que ele já tinha cansado, ele já não dizia mais para ninguém fazer dieta. Porque a pessoa, quando ele começava a falar de dieta para ter as vitaminas certas, a pessoa dizia: Ah, eu compro um multivitamínico, tomo um comprimido e já tem todas as vitaminas. Aí ele olhava assim: Pra quê? É só você comer um ovo, é só você chupar uma melancia, chupar uma laranja. Pra que você precisa desse comprimido? Ah, é mais fácil, doutor. Às vezes você está com um problema, sei lá, de coração, um problema de circulação, porque você não faz exercício. Seus músculos não estão fortes, eles não estão ajudando certinho na circulação. Mas a pessoa quer um remédio para baixar o colesterol, em vez de fazer exercício todo dia e comer menos alimento com colesterol. As pessoas querem resultados fáceis. E a cura não acontece de uma hora para outra. Porque cura, se a gente for parar lá para estudar no grego, a origem das palavras e tudo mais, a cura ela era e sempre foi vista como um desequilíbrio do corpo. E curar, basicamente, vem da ideia de reequilibrar o corpo. Vamos dizer que, sei lá, sua pressão está alta. Porque de uma necessidade, sei lá, biológica sua, genética sua e tudo mais. Você pode fazer, sei lá, uma alimentação, fazer coisas para ajudar a regular essa pressão. Ou então, obviamente, tomar o remédio da pressão para que ela volte para o nível certinho dela. Mas, segundo os estudos, pessoas que fizeram mais exercícios durante a vida e etc, até se cuidaram melhor, elas tendem a desenvolver a pressão mais tarde. Então, talvez você pudesse ter ficado mais anos sem ter problema de pressão alta se você simplesmente tivesse alimentado bem, feito bem exercícios antes e tudo mais. Então, o espírito está deixando aqui bem claro, olha, as pessoas querem ir no centro espírita tomar um passe e ficar boa. E não é bem assim. Ela vai ter que fazer oração, evangelho, estudo, se limpar energeticamente, mudar a forma dela de agir, respeitar o próximo, começar a ser uma pessoa melhor, fraterna, gentil, amorosa. Não é uma passe que vai curar tudo. Ah, Francisco, você falou aí de cirurgia espiritual. Eu quero que você me indique alguém para fazer uma cirurgia espiritual em mim. Não vou. Mesmo se soubesse, não iria. Tá, brincando, eu talvez indicaria. Mas não adianta. Se você mesmo não se curar, se você mesmo não orar, se você mesmo não fizer sua parte, não adianta. Pode até ser feita a cirurgia, mas ela pode não funcionar exatamente pelos seus empecilhos. E aí ele continua. Em geral, eles buscam apenas uma solução fácil e miraculosa para os seus males e incômodos físicos, mas mostram-se apáticos e indiferentes aos conselhos e advertências espirituais que lhes sugerem. Quantas vezes eu já não vi no centro espírita o espírito falar: minha filha, meu filho, se afaste de fulano de tal, ele não quer seu bem. Ah, mas eu amo fulano. Ah, mas eu quero ficar perto de fulano.
Aí o espírito, tá bom, não posso fazer nada, o aviso eu lhe dei. E aí fulano ia, acabava com a pessoa e a pessoa ainda reclamava. Então, aviso e conselho, geralmente, as pessoas infelizmente não prestam atenção, não se acolhem do conselho, e por isso elas se mantêm presas àquela doença psíquica e espiritual. Bem, o horário já não me permite mais continuar, mas vale muito a pena vocês lerem depois esse livro, pausando direitinho, trecho por trecho, porque seria muito bom para vocês. Lembrando só, aqui de novo, passe dispersivo, bonitinho. O passe longitudinal, bonitinho. Novamente eu agradeço a moça que fez aí, porque foi muito bom para a gente, para esse estudo. Espero que muitas pessoas vejam essa palestra aqui, essa parte 3, e aprendam direitinho. E é isso, esse curso de passe encerra aqui, tudo foi explicado. Espero que agora vocês coloquem em prática e utilizem isso. Se tiverem ainda dúvidas, vocês botam no comentário aí do vídeo, etc. Ou tentam entrar em contato comigo, que depois eu tento explicar, mas pelo que eu lembro e por tudo que eu estudei, é isso daí, como fazer um passe, como dar um passe. E essa é a base do início de como funciona a cura espiritual, porque como eu falei, vocês vão ter que estudar biologia, funcionamento corporal, funcionamento dos seus chakras e inúmeras outras coisas. Então, aprender realmente a fazer cura espiritual, cura mediúnica, é um trabalho imenso que leva vida e demanda muito estudo. Mas foi um prazer dividir essas 3 reuniões com vocês, estudando e aprendendo sobre esse assunto tão relevante e interessante que é a cura espiritual. E de verdade eu espero que vocês consigam se curar, se ajudar, ensinar para essas pessoas, passem essas palestras para quem precisa. Se você é de algum centro espírita aí do Brasil afora, tenta levar essas aulas e incentivar as pessoas a assistirem às aulas. Tenta fazer um curso de passe aí no seu centro espírita para as pessoas reaprenderem isso, que às vezes os anos passam e a gente vai esquecendo coisa. E é isso. Eu tenho certeza que aqueles que usarem corretamente esses conhecimentos de fé, de amor, de coração e se doando verdadeiramente, terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.